Olá amigos, graça e paz. Sou o pastor Sandro Lino, pastor auxiliar na Igreja Batista Lagoinha, em São Miguel Paulista, e quero nesse momento especial compartilhar com você, nos próximos dias, as aulas sobre os Evangelhos. Vamos aprender sobre a questão do poder de Deus ministrado aos Evangelhos, da qual o Senhor tem dado a nós, e nós vamos aprender coisas interessantes que vão edificar a nossa fé. Antes de mais nada, quero agradecer a você que está nesse instante participando conosco do curso teológico do Ministério Amar, mandando um abraço a todos os pastores e amigos que participam conosco desse tempo especial. Antes de nós começarmos, eu quero poder compartilhar com você um pouco da nossa história, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, para que nós possamos de uma maneira especial nos conhecer melhor. Sou pastor há quase 20 anos, onde nós estamos ministrando a palavra de Deus, compartilhando da sua palavra, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Temos a oportunidade de pastorear no interior paulista, em outros lugares, e participar de eventos missionários em várias partes do Brasil. Por isso queremos, no nome de Jesus, que você seja edificado num tempo especial em que Deus tem preparado para nós. Sou casado há 27 anos e temos 4 filhos: Rebeca, Camila, Késia e Pedro Henrique. E minha esposa, pastora Ângela, junto comigo nesses 27 anos, servimos ao Senhor e compartilhamos da palavra de Deus. Quero convidar você para nós juntos estarmos entrando nessa história, nesse momento gostoso de aprendermos mais da palavra de Deus. Quero que você nesse momento abra a sua Bíblia e juntos vamos participar desse tempo especial de aprendizado, de edificação da nossa fé. Sobre os Evangelhos, nós vamos aprender sobre o seu significado, o seu objetivo e a sua missão, onde queremos compartilhar com você tempos especiais. É importante entendermos que o Espírito Santo é quem vai conduzir esta aula. Nós não temos nada para oferecer, a não ser o nosso conhecimento humano, mas acreditamos que o Espírito Santo nos dará ensinamento, nos dará uma direção para que possamos estar dando a você o melhor, para que você possa aprender cada vez mais acerca da palavra de Deus. Falando sobre os Evangelhos, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque vamos ministrar, vamos estar compartilhando e meditando em alguns textos que vamos ensinar a respeito desse tema tão especial. São os Evangelhos que abrem o Novo Testamento, e é nele que está contido toda a trajetória, toda a história e toda a vida de Jesus, o nosso Salvador. E quando queremos aprender a respeito de Jesus, mesmo quando na história, desde Gênesis, Jesus já é apresentado e ele se manifesta de maneira especial, nos Evangelhos vamos aprender ele como Deus homem, que veio habitar entre nós e nos salvar através de todo o seu ministério nesses 3 anos. É bem importante saber que nos Evangelhos nós vamos entender que vamos aprender tudo sobre ele, porque vamos falar do seu nascimento, vamos ver uma parte da sua adolescência como criança, e depois vamos ver que há um tempo, uma lacuna no tempo, em que vamos ver só Jesus com 30 anos iniciando o seu ministério. Por isso quero conversar com você nesta noite e aprendermos sobre coisas importantes que vamos entender a respeito dos Evangelhos. Antes, para entendermos o que é Evangelho, a palavra etimologicamente falando, literalmente falando, significa boa mensagem, boa notícia, boas novas, derivado da palavra grega evangelho, ou seja, bom, angelion, mensagem. Então o Evangelho nada mais é do que trazer, levar as pessoas a boa mensagem. Mas de fato, o que significa Evangelho? Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo nos dá um significado forte para a questão do Evangelho. Além da palavra, etimologicamente falando, ter essa representação e o significado de boas novas, vamos aprender que o Evangelho nada mais é do que o poder de Deus para salvar. O Evangelho é pregado desde o Antigo Testamento, mas ele se manifesta com uma força muito grande dentro do Novo Testamento. E ele usa através de Jesus, e através dos seus 4 livros que foram escritos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos aprender no decorrer dessa história o que eles falam a respeito de Jesus, o seu significado e a missão que cada um dos autores querem trazer para cada um de nós. O Evangelho, em outras palavras, que Paulo quer nos mostrar, que é o Evangelho que é o próprio evento de Cristo na terra. Nós vamos aprender o seu nascimento, a sua história, e vamos entender lá em Mateus que Jesus já estava sendo planejado por Deus para vir à terra, ele se transformando em homem para nos trazer uma mensagem de vida, uma mensagem nova. Em outras palavras, o Cristo crucificado traz a sua obra completa,
quando ele é levado até a cruz. Veja que até chegar à sua morte, Jesus precisou, através da sua vida, nos trazer, confirmar e completar o Evangelho a cada um de nós. Ele inicia essa porção. É Ele quem traz essas boas novas. E uma coisa muito interessante é que Ele não leva primeiro para o povo de Israel, mas Ele quer ensinar aos seus discípulos a levar esta mensagem a todos. E hoje estamos aqui porque esta mensagem chegou até nós. Esta mensagem veio até mim e até você. E esse Evangelho produziu esse poder que nos fez nós entrarmos em uma outra dimensão e entendermos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E foi ela que, através do Espírito Santo, nos trouxe o entendimento de que precisávamos nos arrepender e entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. A humanidade estava perdida, não havia mais esperança, principalmente para os gentios, mas através do Evangelho nós entendemos que havia esperança, e é esse mesmo Evangelho que chegou a mim, que está chegando a você nesse instante, que você está aprendendo para levar com mais qualidade essa mensagem do Evangelho a outras pessoas, a outras vidas, a outros povos, para que eles possam entender o quanto Jesus os ama, que Ele morreu por mim e morreu por você, para que pudéssemos hoje desfrutarmos não de uma vida plena aqui nesta terra, mas de uma vida plena na eternidade, que é um dos grandes fundamentos do Evangelho para as nossas vidas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, nos traz uma definição interessante a respeito do Evangelho. Marcos escreve que Jesus foi para a Galileia anunciar as boas novas de Deus. Ele diz: seu anúncio consistiu em uma só palavra, que era acerca do arrependimento. Ou seja, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus veio trazer uma nova resposta, veio trazer um novo caminho, uma nova mensagem. Mas lembre-se que esta mensagem os próprios judeus haviam recebido, mas eles não entendiam que era apenas para eles. E muitos povos, inclusive os samaritanos da época e até gentios, não tinham um encontro com esta mensagem. Mas Jesus, ao vir primeiramente para os judeus, Ele também anunciou para outros povos e ensinou os seus discípulos a levarem esta palavra. Em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao 6, Cristo mostra na sua palavra, e Paulo ministra isso à igreja de Corinto, dizendo: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo é um dos maiores pregadores, um gentio, que conheceu a palavra, pregador do Evangelho, judeu, que é agora o responsável para levar a palavra de Deus aos gentios. Pedro, que continuava consistindo em pregar apenas para os judeus, foi usado por Paulo. Paulo foi lá e levou esta palavra a ele, dizendo que esta mensagem não estava simplesmente ali parada, ou simplesmente concretizada, ou estagnada apenas para o povo judeu. Esta mensagem precisava chegar a todos os povos, a todas as nações. E Jesus disse isso em Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não importa onde tivesse que levar, não só na Judéia e Samaria, mas em todos os confins da terra. Entenda isso. Jesus nos chamou para anunciar a palavra a todos os povos. Não existe uma classe especial. Nós não somos uma classe especial. A misericórdia do Senhor fez com que chegássemos até Ele e a sua palavra produzisse em nós o poder de Deus. Esse mesmo poder que hoje habita em nós é o mesmo poder que quer habitar na sua vida e que quer fazer com que você, que me ouve agora, possa levar esta mensagem a outras pessoas. Alguma introdução interessante no Novo Testamento sobre o Evangelho é que ele é empregado pelo menos 76 vezes, sempre em um sentido cristão. Veja que no Novo Testamento, esta palavra Evangelho, ela é empregada por mais de 76 vezes, sempre no sentido cristão. Ou seja, é a mensagem essencial de salvação. Essa é uma das principais temas da mensagem do Senhor Jesus, e é o que Ele ensina para os seus discípulos, sempre levando uma palavra de boas novas, uma palavra de transformação. Em tais passagens, a palavra Evangelho é acompanhada de diversas frases, porém sempre conservando o mesmo significado. Por exemplo, o Evangelho do Reino. Se nós formos ler o texto da palavra,
em Mateus, capítulo 4, versículo 23, Jesus falou uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você. Capítulo 4, verso 23 diz: E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. Veja que Jesus é aquele que está pronto para anunciar o evangelho do reino. Ele vai em todos os lugares, e o reino dele consiste em quê? Primeiro em salvar, depois em libertar, curar, transformar vidas e dar a essas pessoas o entendimento de que a vida delas não é somente aqui, mas também no novo reino. Não era o reino que ele queria implantar em cima de Israel, um reino político, mas um reino espiritual no coração de todas as pessoas. Também vemos que esse evangelho também é dito como o evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos ver em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 1. Marcos escreve: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele me diz ainda que tudo isso é uma confirmação dos profetas. E o livro de Marcos, o evangelho de Marcos, ele é o mais antigo, foi o primeiro a ser escrito. E ele declara que esse evangelho é o evangelho de Cristo. É também o evangelho de Deus. No capítulo 1, verso 14, Marcos também diz: ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Veja que a cena de Jesus acontece depois que João Batista é morto. Ele é o pregador, o último profeta, biblicamente falando. Ele é que consiste naquele que está pregando no deserto e declarando o evangelho de Jesus. E qual era a missão de João Batista? Qual era o tema central da palavra dele, da pregação que ele ministrava? Era arrependimento. Ele dizia ao povo para se arrepender dos seus pecados e mais, ser batizado nas águas. Mas depois João Batista é perseguido, ele é preso, ele é morto, e só depois, e se cumpriu ainda para ele batizar Jesus, de ele ir para o deserto e ser tentado. Mas veja que Jesus só entra em cena depois que o profeta ele ia sair de cena. Veja que Jesus entra agora, e enquanto ele está preso, já pronto para ser morto, Jesus inicia o seu ministério, e ele começa a anunciar o reino de Deus. O evangelho também é o evangelho da graça de Deus. Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, veja o que diz a palavra do Senhor. É Lucas escrevendo. Lucas declara algo muito interessante. Atos 20, 24. Ele diz assim: mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para conduzir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Veja que Lucas vai escrever e declarar algo que está centrado em seu coração, de continuar anunciando a mensagem do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça. Ou seja, essa graça, esse favor imerecido, ele está conduzindo a todos a se achegarem a Jesus, a se achegarem a Deus e perceberem o quanto Deus tem de melhor para entregar para cada um deles. O evangelho também é dito como o evangelho de seu Filho. Ou seja, lá em Romanos capítulo 1, verso 9, Paulo vai escrever que esse evangelho vai declarar e vai anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 9, olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Romanos 1, 9 diz assim: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações. É o evangelho de seu Filho. Paulo vem descrever, vem declarar que através de Jesus Cristo, através da sua palavra, através do seu ministério, esta palavra tem poder para curar, para transformar e para libertar. O evangelho também é o evangelho da glória de Cristo, da vossa salvação, o evangelho de paz, o evangelho eterno. Ou seja, podemos colocar em diversos momentos o que o evangelho representa para as Sagradas Escrituras. Ainda no Novo Testamento podemos encontrar muitas outras explicações acerca do que é o evangelho. E na Epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, aprendemos que o evangelho não vem somente em palavras, mas também em poder, comparando esta passagem a Romanos 1,16. Veja que o texto em Tessalonicenses
vai declarar isso com muita propriedade. Olha o que ele diz, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. Paulo vem declarar para a igreja de Tessalônica a importância de continuar pregando o evangelho, primeiramente com atitudes, com ações. Veja que o poder do evangelho, ele causa muito mais efeito quando nós colocamos ele em prática, quando colocamos ele em vida. E aí, se houver necessidade de falarmos alguma coisa, a nossa atitude vai embasar com mais propriedade o poder desse evangelho. Veja que, ao compreendermos que em Romanos e Tessalonicenses, o evangelho é o próprio poder de Deus que revela a sua justiça e conduz à salvação a todos aqueles que nele creem. O evangelho, ele pode proporcionar esse algo. Se você quer aprender mais a respeito do seu ministério, do poder de Deus, você vai encontrar nos evangelhos grande referencial para você começar a anunciar a mensagem de Jesus. E é importante até, quando nós começamos o estudo bíblico, ou começamos a ganhar pessoas para Cristo, de conduzir estas vidas a começarem a conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, lendo os 4 evangelhos, conhecendo a fundo a palavra de Deus. Escrevendo a Timóteo, Paulo refere-se ao evangelho como um tesouro sagrado. Paulo ainda declara que o evangelho é a palavra da verdade, está lá em Efésios 1,13, e está em oculto de cada um dos incrédulos, os quais pedem sinais miraculosos ou procuram algum tipo de sabedoria que possa prová-lo de uma maneira especial de que o evangelho é coisa doida, é coisa louca. Por isso que Paulo diz que o evangelho é escândalo para os que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais. Você pode perceber isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, dizendo que esse evangelho não é simplesmente um evangelho em que as pessoas precisam estar estagnadas em buscar apenas curas físicas, buscarem bênçãos físicas, mas entender que o evangelho, antes de qualquer coisa, ele quer produzir algo novo dentro de nós. Esta é a verdadeira missão do evangelho. O evangelho não veio para produzir prosperidade humana, isso é uma consequência, mas principalmente o evangelho veio para produzir algo poderoso dentro de nós. Se ele não tiver isso em nosso coração, não é evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que trabalha dentro de nós, que trata as nossas vidas no nosso interior, para que depois, através das nossas ações, da nossa vida e das palavras que vamos conscientemente falar e pregar às pessoas, vão entender de verdade que nós somos cidadãos dos céus, que temos em nós algo novo baseado em Cristo Jesus. O evangelho no Antigo Testamento, é comum algumas pessoas entenderem que o evangelho, de maneira contraposta, não está muito ligado ao Antigo Testamento, como se Deus tivesse mudado o jeito de falar e a sua palavra. Sua maneira de se relacionar com esse homem foi transformada em uma interpretação que na verdade é equivocada para muitas pessoas e que acaba afrontando a coerência da palavra e da Escritura. Ou seja, as pessoas acham que o evangelho só começou no Novo Testamento, mas na verdade ele já se iniciou desde lá de trás, porque desde lá o Senhor já estava ministrando, desde lá o Senhor já estava pregando, já estava falando a respeito do evangelho. O evangelho deve ser entendido como um cumprimento da promessa central do Antigo Testamento, porque o próprio Jesus nos ensinou que, a entender dessa forma, que várias passagens Jesus identifica profecias registradas no Antigo Testamento como uma descrição principal do seu ministério. E a gente pode ver isso claramente lá em Mateus. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 11 e no versículo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 11 e no versículo 2, olha o que ele diz: ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou aguardamos a outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vês.
os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Veja que o Evangelho já é um cumprimento daquilo que se falava lá atrás, de que ele viria para anunciar, para curar e para transformar vidas. O Evangelho deve ser entendido também como algo espiritual. O mesmo entendimento foi seguido pelos próprios apóstolos, que entenderam depois da ressurreição de Cristo e depois de receber o Espírito Santo, o que de verdade Jesus queria dizer quando eles estavam sendo ensinados, ainda como discípulos, debaixo dos ensinamentos de Jesus. Apesar de no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, encontrarmos a mais antiga promessa acerca da redenção, é na promessa de Deus a Abraão que podemos compreender de maneira mais clara o que Jesus queria dizer. Veja que Abraão lhe recebe da parte de Deus uma promessa, que através da sua vida todas as nações da terra seriam benditas no Senhor, seriam alcançadas pelo Senhor. Veja, desde Abraão o Evangelho já estava começando a ser anunciado, porque Abraão seria o pai da fé que iniciaria tudo isso, e que através da sua vida toda a terra receberia esse Evangelho, receberia esse poder de Deus. Veja que Abraão, ele entendeu a mensagem e não titubeou, mas ele entendeu, recebeu a palavra, saiu da sua casa, pegou tudo que era dele e foi para uma terra que ainda nem sabia onde era, mas que entendia que Deus já havia preparado. Era Deus anunciando o seu Evangelho, o poder de Deus. O Evangelho foi pregado primeiramente por ele, por Abraão. E Paulo refere-se à promessa dele dizendo, lá em Gênesis 12:3, comparando com essa palavra: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Veja, o Evangelho começou a ser anunciado desde lá de trás, através de Abraão. Capítulo 12, Deus já começou a anunciar o seu Evangelho. E eu quero convidar você para continuar nesta mesma pegada, não deixar para de trás. Vivemos esses tempos onde o Evangelho tem uma forma muito maior de expressão, de ser anunciado, mas saiba que Jesus está contando com você, para que através de mim e da sua vida, esse Evangelho continue sendo pregado até o dia de Cristo Jesus. Quando Ele vier, não vai precisar pregar mais, porque a sua igreja já estará na eternidade com Ele. Por isso quero te convidar para na próxima aula estarmos aprendendo mais a respeito dos Evangelhos, vendo livro por livro, analisando a cada autor e aprendendo o direcionamento de cada um deles para a missão do Evangelho. Por isso, convido você, próxima aula, juntos estarmos aí participando desse tempo especial, que é aprendermos mais da Palavra de Deus. Você do Ministério Amai, você do curso teológico, Deus te abençoe, fique na bênção do Senhor. Tchau, tchau.